Mas já que o senhor tocou nesse ponto, deputado, a gente está em ano de eleição, né? O senhor citou aqui em seu artigo também que o presidente da República poderia tomar 3 medidas urgentes ali, a despeito essas próprias sugestões ali do senhor, né? Determinar por uma medida provisória que o reajuste de preço da Petrobras seja submetido à ANP, nos moldes ali como é a ANS. Também por MP poderia impedir que a Petrobras pagasse salários e remunerações dos diretores e integrantes do Conselho acima do limite do salário do presidente da República. E outra sugestão do senhor é iniciar a importação direta pelo governo de estoque de diesel não produzido pela Petrobras necessário ao suprimento de demanda no país. O próprio governo bancaria a diferença do preço de venda como subsídio direto. Né? A gente conversou ontem com um advogado especialista em direito eleitoral que explicou que em anos de eleição, desde 1º de janeiro, não pode ser feito nenhum tipo de subsídio, de auxílio, que caracteriza ali não exatamente um crime eleitoral, mas fere o Código Eleitoral. Então o presidente ficaria ali numa sinuca de bico, né? O que ele fez em redução de impostos seria algo que realmente poderia ser feito e não essa forma de subsídio, né? Queria a sua opinião, então, em anos de eleição, em que o governo não pode fazer muita coisa por conta de ser um governo de reeleição e iria ferir ali o Código Eleitoral. O que o presidente poderia fazer entre essas suas sugestões? Bom, eu acho que todas, né? Eu acho que não vai ser afetado. Em primeiro lugar, você colocar o reajuste de preço com a autorização da ANP, se o Congresso aprovou na semana passada o PLP 18, em que coloca que energia, gasolina são bens essenciais, todos os bens essenciais do país têm seus preços administrados. Simplesmente, por exemplo, um plano de saúde, a ANS tem que aprovar o plano de saúde. A tarifa de energia elétrica, a ANEEL aprova a tarifa de energia elétrica. Porque você tem que pensar o seguinte, aí não se trata nem de interferir na paridade. Aí se trata de uma outra história, os abusos que a Petrobras pratica. Por exemplo, o frete, que cresceu assustadoramente, está sendo colocado no preço da quantidade de total que é consumida no país. Então, se a Petrobras, por exemplo, importou 75 mil barris por dia de diesel e 21 mil de gasolina por dia no primeiro trimestre de 2022, por que eu vou ter que botar o custo do frete nos outros 700 mil que a Petrobras produz de diesel e nos outros 400 mil que a Petrobras produz de gasolina? Então isso tem que ter controle. Então a Petrobras está abusando do repasse de preços internacional. Se a Petrobras produz 700 mil barris por dia de diesel e importa 70, ela importa 10% do que produz. Se ela fizesse o custo médio, ela continuaria vendendo com muito lucro sem precisar passar a integralidade da correção cambial para o processo de preço. Outra coisa, ela exporta 760 mil barris por dia de petróleo bruto e importa 90 mil de derivados. Quando o câmbio sobe, a Petrobras ganha dinheiro. Ganha dinheiro porque ela exporta 8 vezes mais do que ela importa. Então não necessariamente ela passa o custo da correção da importação, mas não quer dividir o ganho que ela tem com a exportação. Então nós precisamos aí, o controle de preços é um bem essencial sim. Vocês imaginem se não tivesse o controle de preço do plano de saúde, com a pandemia, você tendo a correção dos custos médios como está, a dificuldade que tem, todo mundo ia para o SUS, ia acabar o plano de saúde, que ninguém ia aguentar pagar. Da mesma forma a energia elétrica, ia subir 20 vezes o preço. Então tem que ter um controle. Aliás, a Lei 9478, que é a lei do petróleo, que cito muito como um fator que tem que ser respeitado, ela já está sendo desrespeitada. Se você pegar o artigo 1º da lei, e eu posso ler aqui o artigo 1º da lei para você, você vai ver o seguinte, ele diz, as políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes objetivos. 1. Preservar o interesse nacional. 2. Promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos. 3. Proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Nós estamos descumprindo a lei do petróleo. Então, a lei que criou a ANP, ela fala isso. Então a ANP já deveria estar controlando. Então o presidente colocar numa medida provisória isso não afeta em nada o Código Eleitoral. Estabelecer que os diretores vão ganhar aquilo que ganha o presidente da República já está na Constituição. Nós temos que impedir que os diretores ganhem benefícios indiretos que somados acresçam o seu salário e dão 6, 10 vezes o salário do presidente da República. Isso é uma coisa que nada afronta o Código Eleitoral. Quanto à importação direta de estoque de diesel e vender com subsídio, eu lhe pergunto o seguinte, o que os Estados Unidos estão fazendo hoje com o problema do crescimento do petróleo? Eles têm estoques
Lá não tem Petrobras, nos Estados Unidos não, as empresas são privadas. O governo importa e tem um estoque de petróleo enorme, que está usando o estoque de petróleo para poder vender no mercado interno para combater a situação. É claro, o Brasil não tem estoque estratégico de alimentos para poder suprir entre safras, nós também podemos ter estoque de petróleo ou estoque de derivados de petróleo para suprir os momentos de crise como esse. Nós estamos numa crise. E mesmo assim, se isso fosse considerado uma situação que não é amparada no Código Eleitoral, e não é, nós estamos em calamidade. Ou a guerra não é uma calamidade como a pandemia foi. O que está causando isso não é a guerra. Você dizer que no momento de guerra o Estado não pode intervir para garantir que a população tenha acesso a um bem essencial, porque vai ter um custo, pelo amor de Deus, isso está errado. Por que não decretar estado de calamidade? Eu acho que já deveriam ter decretado quando começou a guerra. É um erro do governo. O governo já deveria ter feito isso. Agora, o problema é o seguinte, para isso. Mas o decreto de calamidade pública que foi decretado na época da pandemia, que poderia ser decretado agora, pode suprir esse problema. Mas não foi feito para isso, não. Foi feito para suprir o problema do teto de gastos, que é aquele objeto do artigo de verdade. Porque você, com teto de gastos, eu não posso aumentar o gasto, porque vai ser superior do gasto com a inflação, embora a minha arrecadação tenha aumentado. Então, o governo usar o dinheiro dos dividendos da Petrobras ou o dinheiro da venda da Eletrobras para fazer um subsídio, afronta o teto de gastos. Isso está errado, é uma receita que eu tive. Eu posso gastar a receita que eu tive. Eu não posso gastar sem receita. Essa discussão que a gente está fazendo do teto de gastos, que é um pouco mais abrangente, mas que afeta o momento que a gente está vivendo em função da crise que está acontecendo hoje com o preço dos combustíveis, assim como aconteceu na pandemia, dos gastos de subsídios que o governo teve que dar para comprar essa situação. O que não dá é você dizer o seguinte, não, eu não posso aumentar o Auxílio Brasil ou não dar o Auxílio Brasil se a população não aguenta comprar um botijão de gás a R$135. O que adianta eu dar R$400 para o cara lá, o cara tem que comprar o alimento e cozinhar a lenha porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. O governo já dá um botijão de gás para cada um do Auxílio Brasil. Isso é a calamidade que a gente está vivendo. Não pode ficar do jeito que está.